Rapaziada, temos que falar sobre Air Gear, mangá esse publicado lá em 2002 na Weekly Shonen Magazine, escrito e ilustrado pelo Wallbreak, que é o criador da obra, e esse cara é insano, pois eu li Air Gear pela primeira vez mais ou menos lá em 2003, e se eu não me engano, esse foi o segundo mangá que eu li do começo ao fim na minha vida, logo depois de Kenet. Cara, eu li Kenet do começo ao fim e foi algo extraordinário. Kenet é um mangá lendário, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. E logo depois eu fui ler Air Gear. E cara, Air Gear é um mangá extremamente épico, personagens carismáticos e que quase ninguém fala dele. E como todo jovem que gosta de mangá e anime, eu queria ser desenhista. E nessa época, quando o Mads adolescente via o traço maravilhoso de Air Gear, eu ficava maluco. Como todo adolescente que queria ser desenhista lá, né? A gente se inspirava nas coisas da época. E eu via o traço de Air Gear, eu ficava louco. Eu, cara, olha esse traço, coisa mais bonita. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que pouquíssimas pessoas realmente falam de Air Gear. Geralmente as pessoas citam Air Gear na lista de mangás mais bonitos ou nas listas dos artistas mais técnicos do mercado, mas nunca falam dos personagens de Air Gear ou da história de Air Gear, que é muito louca, mas também muito maneira. Na real, a maioria nem fala do seu protagonista, que é o Minami Ikki ou Minami Itsuki, pois eu acho ele um protagonista bem fora pro padrão da época que ele foi lançado. Na real, ele é fora do padrão para protagonista desde a década de 90 mais ou menos até os dias atuais, pois ele nem é o típico personagem herói clichê de anime e nem o anti-herói super trevoso, mata e sei lá o que, destrói tudo. Ele não se encaixa nem no personagem clichêzão, nem no antagonista super raivoso. Ele é um personagem mais que isso, ele é diferente exatamente por causa disso. Quando ele tem que bater, ele bate. Quando ele tem que salvar alguém, ele salva. Então é um mangá que os personagens realmente agem como personagens e não como peças de roteiro que ficam repetindo sempre a mesma fala, como é o Zoro atualmente em One Piece, que ele se perde e aparece na hora de lutar, ou até mesmo os personagens de Black Clover, que sempre repetem a mesma frase e ficam fazendo sempre a mesma coisa. E outra coisa a se destacar aqui é que Air Gear, além da arte ser estonteante de linda, uma coisa que o pessoal geralmente não fala é da quadrinização de Air Gear, a narrativa visual de Air Gear. Cara, eu já li muito mangá e HQ, obviamente que eu não conheço todos os artistas do mundo, porém a quadrinização de Air Gear é algo que eu nunca vi em todos os mangás que eu já li. E sabe aquela parada quando tu tá lendo o mangá, teu olhar fica preso às páginas? Air Gear é exatamente isso. Air Gear é aquele tipo de mangá que tem muitos detalhes por página. E mesmo assim, a sua leitura pelas páginas é muito fluida. Seus olhos deslizam pelas páginas. Mesmo os quadros que tem muita informação e muitos detalhes não te dá vontade de pular, pois o traço é tão lindo que você presta atenção em cada página. E vale ressaltar que desde o começo Air Gear já tem um traço nível mestre, cara, insano. Porém, conforme o mangá vai passando, meus amigos, cara vira nível supremo, skin lendário. O traço dele vai evoluindo cada vez mais e ficando cada vez mais bonito e cada vez mais detalhado, e por incrível que pareça, vai ficando cada vez mais limpo. E eu falo com tranquilidade que em questão de arte, o Wallbreak, que é o desenhista de Air Gear, tá no mesmo nível do Yusuke Murata, que desenha One Punch Man, do Takehiko Inoue, que desenha Vagabond, e do mesmo nível do autor de Berserk, que eu não sei porquê, mas eu esqueci o nome agora. Você é vergonha da profissão! E uma coisa que eu não comentei até agora também são as próprias lutas de Air Gear. Como em Air Gear, as lutas são feitas no meio da corrida, coisa essa que eu vou explicar mais à frente, já automaticamente vira algo extremamente diferente do que vimos basicamente em 95% das lutas de todos os animes, onde tem lutas com armas e estratégias, ou lutas no mano a mano e estratégia. E como as lutas em Air Gear são feitas geralmente em meio a movimento, a corrida, em ruas, ladeiras, morros,
Então o autor pode usar sua criatividade, já que ele desenha pra caralho, pra fazer ângulos inusitados, divisão nas ruas, captura de objetos, entre muitas e muitas outras coisas. Então sempre fica algo muito versátil. Não é só trocação de chute, trocação de soco, é o cara subindo na parede, dando um mortal, chegando na voadora. E Erguir também tem poderes. E conforme o mangá vai avançando, novos poderes aparecem, novos inimigos aparecem, as lutas ficam de uma escala gigantesca de épica, exatamente do jeito que a gente gosta. E só de estar falando aqui com vocês, eu já lembro das lutas épicas, personagens maravilhosos, e já começa a arrepiar todo, moleque. Erguir é muito, mas muito insano. E umas duas coisas a se ressaltar aqui antes de eu começar a falar da história de Erguir é que o Great, que é o desenhista de Erguir, basicamente gosta muito de desenhar mulheres sensuais. Então nesse mangá vai ter sim um pouco de eti e vai aumentando conforme a obra vai passando. Então se você é muito sensível, já tô te avisando, porque tem gente que não consegue ler mangá assim. Eu mesmo não ligo muito, também não sou o maior fã, então eu não me importo muito. Mas pra você aí, de repente você se importa. Então ele é? E a outra coisa é que Erguir já teve uma animação com 25 episódios e alguns ovas que abordam mais à frente do mangá. Então talvez, se você quiser começar a ver do anime, que é muito bom inclusive, você pode começar a ver pelo anime e depois ir pro mangá, ou ir pro mangá e depois ir pro anime, ou fazer os dois, ler o mangá, ver o anime. Então tá aí a dica. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E pra você que é novo aqui no canal, eu sou o Max, que eu gosto de falar de animes, mangás, coisas relacionadas, quem sabe HQs e até filmes de anime futuramente. Tô tentando fazer esse canal aqui crescer. Então, pô, se você quiser e puder me ajudar, já inscreva-se, me ajuda demais. E dá o like aí, por favor. Meta de 100 likes. Pô, 100 likes, que eu já não ganho nenhuma ajuda financeira com o YouTube ainda. Então também, se você quiser me ajudar aí com Live Pix, link aí na descrição também, ou QR Code na tela, me ajuda demais com qualquer valor. Já dá o like aí, meta de 100 likes, valeu? Lembrando que eu também fiz outros vídeos sobre Kent, mangá de artes marciais insano, sobre Kenga Ashura, o melhor mangá de artes marciais da década que ninguém fala, e Shumatsu no Valkyrie, que é o mangá mais empolgante atualmente, muito melhor do que outros mangás aí que o pessoal adora falar. Então é isso aí, dá o like aí, inscreva-se, se puder me ajudar financeiramente, tamo junto. E no primeiro capítulo do mangá, começamos com uma aparente briga ocorrendo em um galpão abandonado de uma escola. E aqui vemos o nosso protagonista. E vemos uma garota falando que os pássaros estão passando. E ele é muito fácil de achar, dando a entender que os pássaros estão onde o nosso protagonista está. Então o nosso protagonista derruba o homem que ele estava brigando, dá um salto e a garota, que se chama Ringo, olha e fala: esse é o Itsuki, esse é o nosso protagonista. E logo que essa garota chega ao local, um homem implica com ela, mas Itsuki o trava. E é nesse momento que vemos que o nome da garota é Ringo. Segundo ano, quinta classe, Ringo no Mia. Então o tempo passa um pouco e vemos que uns bardeneiros dizem que se fosse eu que tivesse caído ali, se referindo à luta que ocorreu, ele ficaria com vergonha. Então descobrimos que ele faz parte do grupo Mensageiros do Inferno, o grupo mais malvado e forte da região, que rouba títulos. E esse grupo que aparentemente deixa até nosso protagonista com medo. E a história vai explicar mais à frente o que são esses títulos, porém esses títulos são basicamente coisas que os grupos que competem nesse mangá ganham. Então toda vez que eles competem, eles apostam os seus emblemas e seus títulos, assim ganhando mais fama e notoriedade. E muitas vezes também quem perde tem o grupo desfeito, dependendo da situação. E o homem diz que vai estar esperando pela volta do Itsuki Minami. Lembrando que o Itsuki também é chamado de Ikki. Então uma hora eu vou chamar de Itsuki, outra hora eu vou chamar de Ikki, para você não se confundir. Vemos que aparentemente tem um passarinho na cabeça de Ikki. Aparentemente ele destruiu o ninho desse pássaro enquanto fazia suas lutas, e o pássaro agora mora na cabeça dele. E a irmã de Ringo, a garota que está com Ikki, pediu para ele comprar sal. E vemos aqui o Air Track, que é o equipamento cujo os esportistas usam para se tornar o vento. Basicamente os Air Track são esses patins muito irados que basicamente todo mundo usa nesse mundo. E está
está tendo uma venda desses novos equipamentos, tem uma nova geração desses equipamentos. Então quando chega em casa, Ikki leva uma voadora e uma cena muito engraçada, pois ele está atrasado, ele xinga a garota e a garota chama ele de servo indeciso. O que dá a entender aqui é que ele disse que ia no mercado comprar sal, só que em vez disso ele foi brigar. O nome da garota que ele estava brigando era Mikan, a garota mais nervosinha. E somos apresentados a outra personagem feminina que diz para eles pararem de brigar. Essa é a Rika, e aparentemente a Rika é mais carinhosa. Uma é mais estressadinha, a outra é mais carinhosa, e aparentemente essa Rika é a mais velha. E vemos outra personagem feminina mais nova, essa chamada Shiraumi, falando que a Rika pega leve demais com o Ikki, e a Rika, quando percebe que o Ikki não comprou o sal, dá um chute no saco dele. Cara, outra coisa que eu esqueci de falar é que esse mangá também é muito engraçado. Ah, comprou o sal errado? Toma um chute no saco. Ah, não, aí não. Então é nesse momento que descobrimos que o verdadeiro nome dele é Minami Tsuki, mais forte da gangue do leste, e ele é conhecido como Cara Pesada. E Tsuki leva uma bronca por fazer besteira e todas as garotas ali punem ele. E depois disso, elas vão tomar banho juntas. E lembra que eu disse que o autor gosta de desenhar as garotas e tal? Então o Ikki vai lá e espia todas as garotas sem roupa no banho. Eu não vou mostrar, obviamente, aqui a cena toda, mas no mangá mostra tudo. Mas não é uma cena muito pesada, só mostra ali, pá. Vamos dar aquela amaciada na carne, né, Zorella? E logo após isso ele sai voado de casa, e na hora da saída ele vai falando com os pássaros, dando a entender simbolicamente que ele é como um pássaro, ele é livre, ele voa, ele gosta do vento, simbolismo. Mais tarde Ringo procura e encontra Ikki, e Ikki fala pra Ringo ficar em silêncio. Então o pássaro passa, e junto com o pássaro uma garota que o Ikki chama de Tsubame. Essa garota está fazendo manobras no ar com os patins, que são os Air Tracks, e que fala que a garota sempre passa por ali e que parece a garota da TV. A Ringo pergunta se ele está ali para ver ela, e ele responde que não, e que ela provavelmente nem sabe que ele existe. E a Ringo fala que entende a sensação, dando a entender aqui que ela entende a sensação de ser invisível, de ninguém olhar ela, de ela não conseguir fazer o que ela quer. E que fala que a garota que passou o lembra um pássaro, na real algo melhor que um pássaro, e que ela sempre aprecia como voar. Então Ringo fala que entende com uma cara meio triste. Então vemos Ikki voltando para onde ele estava lutando mais cedo. Porém, quando ele chega lá, a gangue infernal estava esperando por ele, e seus amigos foram todos machucados. Ele tenta fazer algo, porém é agarrado, e um dos membros dessa gangue o levanta no ar com uma manobra de air track, colocando ele de ponta cabeça. Ele vai bater com a cabeça do Ikki no chão. Porém, quando ele chega muito próximo ao chão, o membro da gangue para exatamente antes de bater a cabeça dele. Ikki fica chocado e paralisado. Os membros da gangue chegam a mexer com as garotas da escola de Ikki. A gangue diz que se ele quiser uma revanche, eles vão estar esperando pelo Ikki lá em cima. Ikki tenta ajudar as garotas, mas é cercado e leva muitos golpes. Ikki então é espancado. E nessa parte aqui, faz tanto tempo que eu não li Air Gear que eu nem lembrava dessa parte. E eu já tô irritado, mané. Agora eu quero que o Ikki pegue a cabeça desses caras assim e bate na parede. Seus merda, seus lixo. Mexeu com as garotas, tão uma porrada. Eu estou nervoso. Cambaleando após levar uma surra, Itsugi pega sua bicicleta e vai para casa. Ikki relembra quando ele e sua gangue iam se vingar de alguém, e sua gangue sempre contava com ele, chamando ele de líder. Porém agora ele se pega muito triste e desanimado. Vemos então que Ikki chegou em casa e está bem para baixo. As amigas com quem ele aparentemente mora diz que ele perdeu e se colocou para baixo, e ele é um lixo. A Mikan, que é a mais raivosa, em vez de animar ele, fala: seu lixo, seu merda, tu se acha, se ferrou. E eu confesso que eu ri nessa parte. Se fodeu. Mas a Ringo, com raiva, diz que não vai perdoá-los por terem usado o air track dessa maneira. E ela fala isso chorando. O que dá a entender aqui é que ela realmente tem muito amor pelo esporte, que é o air track, e também que ela ficou super irada e triste pelo Ikki, que é seu amigo, ficar assim.
Que personagem maravilhosa. Então de manhã, Ikki acorda e vê que as garotas estão na janela. Ele até pensa por um segundo que é a outra garota que ele assistiu fazendo as manobras de Air Track no outro dia, mas na real é a Ringo, a Mikan e a Rika, todas elas usando os Air Tracks. Ikki fica confuso do porquê elas estão usando os Air Tracks. A Ringo fala que logo ele vai entender o grande sentimento de ver um pássaro voando. E aqui acaba o primeiro capítulo de Ergi. É um bom capítulo, um capítulo que apresenta ali os personagens. É interessante ressaltar aqui a diferença de como os mangás eram adaptados, sua velocidade, desde os anos 90 para cá. Nos anos 90, né, os mangás como Dragon Ball e Yu Yu Hakusho levavam seu tempo ali para estabelecer a história, com um começo muitas vezes muito devagar. Já nos anos 2000 ficou mais rápido, como é o caso de Naruto, Bleach, Katekyo. E agora, em 2025, os primeiros capítulos de mangá geralmente são a velocidade da luz, moleque. No primeiro capítulo tem que apresentar o personagem, tem que apresentar o mundo, tem que ter transformação, porradaria. E eu não julgo não, hoje em dia a galera quer consumismo rápido. Interessante a gente notar como eram feitos os mangás em cada década. Daqui a pouco, em 2030 aí, cada personagem vai ter 2 transformações no primeiro capítulo. Então começamos o segundo capítulo. Começamos com uma explicação que os humanos sempre andavam com skate, patins e outras coisas. E não contentes com essas modalidades, eles quiseram inventar os sapatos mágicos. Então conseguiram. E meus amigos, olha essa cena aí, com um plano sequência. Lembra que eu falei da quadrinização do cara que é insana? Olha esse plano sequência aí que tá na tela aí, ó. Da garota fazendo a manobra e do Ikki no outro quadro olhando para cima, como se tudo fosse junto. Cara, quadrinização do All Great, cinema demais. Então continuamos a narração dizendo que os idiotas finalmente conseguiram inventar uma loucura total, com suspensões, sistemas de filtros, arquiteturas de ar e a criação dos Air Tracks mudou o cotidiano das pessoas. Ikki sai correndo não entendendo nada. A Mikan zoa o Ikki, chamando ele de frangote. Então a Ringo pega o Ikki e o leva para as alturas. E ele fica com muito medo de cair, já que se você cair dessa altura, algo ruim vai acontecer com você. Então ele lembra do homem que quase o matou no outro dia. Então nesse momento aparentemente ele acorda, pensando que tudo era um sonho. Porém ele repara que tem algo em sua cama, e são um par de Air Tracks. Ele procura suas amigas pela casa, mas todos se foram. Ele pensa que se for na escola vai encontrar a Ringo, mas quando ele chega na escola repara que tem ameaças a todos os alunos, inclusive a ele, no seu armário. Ameaças essa do grupo que mexeu com eles no outro dia. Então ele vai andando na escola quando se depara com 2 estudantes que mexem com ele e mexem no Air Track dele. Eles dizem que Ikki mexeu com os caras, mas quem se ferrou foi a escola dele, e começam a bater no Ikki. Eles até pegam o Air Track do Ikki e jogam pela janela no riacho. Do lado de fora, membros do grupo School Riders, grupo esse que derrotou o Ikki, está do lado de fora da escola, dizendo que a escola deles entrou no território dos School Riders. Inclusive nesse momento aqui eles até mexem com as garotas. Mas nesse momento alguém chega com o Air Track e passa pelo Magaki, que é o líder dos School Riders que estava mexendo com as garotas. Mas Magaki não percebe exatamente o que aconteceu. Então o Ikki chega em casa e percebe que não tem ninguém. Então aqui nos é explicado que eles vivem juntos por longos 10 anos. E o único que não sabia nada ali era o Ikki. E até aqueles caras que bateram nele sabiam. Então ele leu uma carta que a Ringo escreveu, dizendo que os pássaros podem voar e que Ikki vai voltar a voar novamente. Ela diz para ele não andar deprimido e que não combina com ele. E nesse momento o nosso protagonista começa a chorar. O Ikki é meio babaca, mas não dá pra falar que a gente não simpatizou com o cara. Ele se acha meio doidão da cabeça, mas tem um bom coração. Que lindo, cara! Depois disso ele vai procurar seus Air Tracks que caíram no rio. Porém, os mesmos colegas que arremessaram seu Air Track pela janela pegaram de volta para devolver a ele, mas disseram que não perdoaram ele. Eles dizem que também era em vingança pelo o que os School Riders fizeram com eles e com a escola deles. Eles falam que são fracos e apenas aceitam e choram. E por causa disso, você,
E, por causa disso, não faça essa cara de criança. Até a última esperança sumir, você é um falcão com as asas quebradas. E nós não queremos que você fique nesse estado. E nesse momento, quando pensamos, né, que o nosso protagonista ia se desculpar, falar, eu sou merda, me desculpa aí, galera. O que ele faz? O que ele faz é que ele pula em cima dos caras com um ataque voador e faz os amigos dele caírem na água e diz pra eles não se preocuparem, porque mais uma vez o falcão se levantará. Cara, como eu disse, esse mangá é muito engraçado. Ele te pega de surpresa. Se fosse outro mangá, o personagem ia se desculpar, falar, me desculpa, eu errei. Aqui não, ele quer saber? Deixa com o pai, que o pai vai representar. Então o Ikki para um tempo olhando para o céu, então finalmente pega seus Air Tracks. E outra coisa que me deixa doido nesse mangá, falando especificamente sobre só os Air Tracks, os patins, é que o autor faz um design de Air Track diferente para cada personagem e ele sempre desenha esses Air Tracks em cena. Eu só tô ressaltando aqui porque o cara realmente se dedica a entregar uma arte de qualidade. Eu acho que isso tem que ser ressaltado, não só o traço ser bonito, os detalhes de cada Air Track, cada personagem com sua personalidade própria. Eu acho isso maneiro demais. Raciocínio racional. Então ele pega seus Air Tracks e percebe que eles são bem leves. Então começa a aprender o básico e percebe que tem que pressionar os Air Tracks conforme vai andando para ele ganhar velocidade. Ele está indo em direção a uma ladeira. Ladeira essa que ele estava olhando a garota no outro dia junto com a Ringo. Ele meio que vê os rastros da garota com sua visão. Então ele toma coragem e diz a si mesmo que tem que acabar com o líder dos caveiras e mesmo que de improviso ele consegue fazer um salto. Então nesse momento a Ringo aparece do lado dele dizendo que ele não sabe ainda porque está com medo, mas a verdade é que eles podem flutuar e o céu é tão vasto como isso. Então os dois estão juntos no ar se divertindo e Ikki fala que é como meus pés tivessem asas. E as outras garotas falam que funcionou. Cara, e é muito interessante como os desenhistas conseguem nos fazer ter sensações com papel, caneta, tinta. Parece que eles estão ali se divertindo, livres no ar. Você consegue sentir. E é legal ver que mesmo as garotas que implicam com ele e tal, estavam esperando ele melhorar para elas entrarem em ação. Um tempo depois, vemos as amigas do Ikki que estão derrotando vários membros dos Skull Riders no setor leste e também no setor sul. O líder repara que as garotas que estão o derrotando são as mesmas que ele viu no outro dia perto da escola. E as garotas falam que é uma péssima hora para o líder dos Skull Riders. Ele fala que não esperava por isso. E ele diz que vai deixar isso para outro dia e então tenta fugir pela janela. Porém, nesse momento, o Ikki chega exatamente pousando em cima dele e o Ikki fica surpreso que as garotas derrotaram todos aqueles membros sozinhas. Ikki vê que geral tá derrotado e fala que vai deixar o líder deles ir embora. Então o líder dos Skull Riders ameaça Ikki falando que quando ele estiver sozinho ele vai se ferrar. Então Kagaki desafia o Ikki para uma batalha formal. E as batalhas formais nesse mundo basicamente é grupo contra grupo e quem ganhar pega um emblema do outro grupo, assim desqualificando o outro grupo ou ganhando mais fama, varia de competição para competição. Então Kagaki fala pro Ikki pegar seu emblema, mas acontece que o Ikki não tem um emblema porque nem a equipe ele tem. Então a Ringo dá um emblema a Sleeping Forest, que como eu disse é um grupo muito famoso nesse mundo, só que o Ikki ainda não sabe, e deixa o Ikki lutar sozinho em uma batalha formal e diz que é a batalha de estreia do Ikki. Ringo, que mulher maravilhosa. Mikan fica preocupada, mas Ringo fala que está tudo bem. Mikan diz que eles não têm tempo para fazer uma batalha formal em equipes, então ela gruda os dois emblemas em um lugar bem alto. Quem pegar primeiro ganha. Ringo repara que Ikki estava com muito medo antes, que estava até tremendo quando pegou o emblema, mas agora ele tem que pegar seu próprio emblema e orgulho. Então a batalha vai começar. Kagaki repara que esse lugar está caindo em pedaços e que vai ser quase
quase impossível pro Ikki, e nesse momento é um iniciante, tá aprendendo a andar com os Airtracks, subir naquele lugar. E quando ele pegar o emblema a Sleeping Forest, ele vai ser muito famoso e ainda zomba do Ikki, falando que essa é uma corrida entre o lebre e a tartaruga, e o Ikki fala que o Kagaki é a tartaruga. Então a competição começa e Magaki vai subindo, e o Ikki não sai do lugar e tira seus Airtracks. E todo mundo fica: carai, o que você tá fazendo? Vai pegar o caralho do emblema lá, seu vacilão. A Mikan fala pro Ikki subir, mas Ikki diz que o Airtrack muda de velocidade de acordo com o impulso contra a superfície. Ele diz que o Airtrack carregando humanos, a velocidade não aumenta tanto, mas se forem só os sapatos sozinhos, o quão rápidos eles podem subir. Magaki não entende o que Ikki está fazendo. Ikki então impulsiona um de seus sapatos contra a parede e diz pro Magaki olhar. Então o Airtrack sobe na parede, bate nos emblemas e o Ikki os agarra. E no final ele ainda puxa as gambiarras daquele lugar, assim derrotando o Magaki. Basicamente o que eu falei até agora é bem o início de Air. É o terceiro capítulo, o final do terceiro capítulo. Mas se você está curioso para o que vai acontecer mais à frente na obra, sem dar muitos spoilers, mais à frente Ikki vai formar seu próprio grupo, vai entrar em batalhas, vão ir aparecendo novos poderes enquanto a obra for passando, avançando, vão aparecer os reis, que são os mais poderosos usuários de Airtracks, e também vão aparecer as regálias, e essas regálias são os Airtracks mais poderosos, cada um com o seu próprio caminho. Vão ter o caminho das chamas, o caminho da tempestade, o caminho do ar, cada uma vai ter um poder bem diferenciado e muito legal e insano. E ainda mais, como eu disse, é um mangá que mistura corrida com lutas de certa forma, então não vai ser só lançar chamas, vai ser lançar chamas em movimento. Cara, esse mangá é insano, o mangá mais estiloso que você vai conhecer na vida. O enquadramento desse cara é insano, o traço é insano, a história também vai ficando cada vez mais insana, os personagens são muito legais. Então se você não leu o Air até hoje, eu sugiro que você leia. E lembrando, meta de 100 likes nesse vídeo. Se você curtiu, já inscreva-se, veja os outros vídeos aí do canal, que quem sabe você conheça outro mangá muito maneiro. Se puder me ajudar financeiramente aí com IVP. E muito obrigado, meu amigo, por assistir até o final. Até a próxima. E se esse vídeo bater 100 likes, eu faço outro vídeo sobre Air, continuando a história. Tamo junto, valeu e...